Olha, 1958 não foi só sobre ganhar uma Copa do Mundo, né? Foi muito mais do que isso. A gente está falando aqui de uma verdadeira redenção nacional. Foi aquele momento, sabe, onde um planejamento super científico, super rigoroso, se encontrou com uma genialidade, uma arte pura dentro de campo. E essa mistura não só conquistou o mundo, mas meio que redefiniu a identidade de um país inteiro. Então, vamos mergulhar nessa história incrível. Nosso roteiro passa por entender o trauma que tornou essa vitória tão necessária até chegar no legado que ela deixou. Para a gente entender a dimensão da glória de 58, a gente precisa primeiro voltar 8 anos, para a escuridão de 1950. E ninguém resumiu melhor o sentimento daquela época do que o grande Nelson Rodrigues. Ele cunhou essa expressão que é simplesmente perfeita. Esse tal de complexo de vira-lata, gente, ele simplesmente paralisou o futebol brasileiro. Sabe, criou-se aquela crença, quase uma certeza, de que o Brasil não ia dar certo, que estava fadado a fracassar nos momentos decisivos. Era um peso enorme, uma barreira psicológica que de alguma forma precisava ser derrubada. E qual foi o antídoto para essa ferida na alma do país? Foi uma mudança total de chave. Sair do amadorismo e abraçar uma preparação, olha, quase científica. A diferença foi da água pro vinho. A campanha de 58 simplesmente virou a página da improvisação e da instabilidade emocional. O foco agora era planejamento, detalhe, profissionalismo, algo nunca visto antes. E essa estrutura aqui foi a grande revolução. Pela primeira vez, a seleção foi tratada como um projeto de ponta. Tinha psicólogo para cuidar da mente, médico para o corpo e, pasmem, até dentista, porque já se sabia que uma infecção boba na boca podia tirar um jogador de campo. Mas e dentro de campo? Como é que essa mentalidade nova se refletiu na tática? Vamos dar uma olhada. A grande sacada do técnico Vicente Fiola foi essa aqui, ó, o papel do Zagallo. Com a bola, o time virava um 4-2-4 super ofensivo. Mas, quando perdia a posse, ele voltava e o Brasil se fechava num 4-3-3 bem sólido. Era um sistema muito à frente do seu tempo, totalmente imprevisível. Isso colocou o Brasil anos-luz à frente dos europeus taticamente. Enquanto eles ainda usavam sistemas rígidos, com marcação homem a homem, o Brasil já vinha com marcação por zona, velocidade, laterais que atacavam, dominou completamente o jogo. Só que, apesar de todo esse planejamento, ainda faltava alguma coisa. Faltava a faísca, sabe? O começo do torneio foi meio morno, sem muito brilho. A pressão começou a aumentar, principalmente depois daquele 0-0 com a Inglaterra, e foi aí que uma decisão que ia contra os próprios especialistas da comissão técnica mudou o rumo da história do futebol. E aqui vem uma das partes mais inacreditáveis da história. Hoje em dia parece loucura, né? Mas o psicólogo da seleção, o João Carvalhais, chegou e vetou os dois jovens. O laudo dizia que o Pelé era infantil demais, sem espírito de luta. E o Garrincha? Bom, o Garrincha não tinha maturidade para aguentar a pressão. Mas aí, pro jogo decisivo contra a fortíssima União Soviética, o técnico Fiola fez o quê? Ele rasgou os laudos psicológicos e mandou a campo seus dois gênios, que eram considerados inaptos. O resultado foi imediato e devastador. Nos primeiros 3 minutos, o Garrincha driblou meio time e acertou a trave. Logo depois, o Pelé também carimbou a trave. E aos 3 minutos, gol do Vavá. Pronto, o mundo conhecia uma nova era do futebol. A genialidade tinha vencido a ciência dos testes. Depois daquilo, o time engrenou, encontrou o ritmo e foi atropelando todo mundo até chegar à grande final contra a dona da casa, a Suécia. E na final, em Estocolmo, foi um show. O Brasil não deu a menor chance para a Suécia. Um placar de 5-2 que até hoje é o maior de uma final de Copa. Um massacre. Não foi só uma vitória, né? Foi uma coleção de recordes. Pelé, com 17 anos, o mais jovem a marcar uma final. O Brasil, o primeiro a ganhar fora do seu continente. Foi uma performance para a história. Mas o impacto daquela vitória, nossa, ele foi muito, muito além das 4 linhas. Com aquele único título, aquele fantasma de 1950 foi embora para sempre. O sentimento de inferioridade, o tal complexo de vira-lata, deu lugar a um orgulho nacional que o país nunca tinha sentido. E o legado não ficou só no sentimento. Até a comemoração virou um marco. Os fotógrafos pediram para o capitão Bellini levantar a taça para a foto ficar melhor, e ele fez. Ergueu o troféu com as 2 mãos e, sem querer, criou o gesto que hoje é o símbolo universal da vitória em qualquer esporte. E aqueles 2 jogadores inaptos?
O Pelé e o Garrincha. Pois é, eles jogaram juntos pela seleção brasileira 40 vezes. O Brasil nunca perdeu uma única partida. Aquela vitória de 58 colocou o Brasil de vez no mapa do mundo, não só como um campeão, mas como um país inovador, que mostrava um novo jeito de jogar, mais bonito, mais artístico. Então, fica a reflexão. Teria sido esse o momento perfeito, a fusão ideal entre a ciência do planejamento e a arte da genialidade? Bom, uma coisa é certa. Em 1958, o Brasil não só ganhou, ele ensinou o mundo a jogar um novo futebol e transformou um esporte na mais pura expressão da alma de uma nação.